Estamos iniciando a série Depoimentos Espíritas. Nesta edição com Nazareno Tourinho e Jorge Rezende. Nazareno nasceu em Belém do Pará em 6 de dezembro de 1934. É jornalista, publicitário e teatrólogo. Rezende nasceu em São Paulo em 25 de setembro de 1924. É jornalista, publicitário e tem também trabalhos na área da arte espírita, como música e teatro. Ambos têm uma grande experiência no movimento espírita, experiência que atravessa décadas. Alguns de seus livros mais representativos são: Jorge Rezende é autor, entre outros, dos livros Escritores e Fantasmas, Materializações de Uberaba e a biografia de Eurípides Barçanufo. Nazareno Tourinho é autor de Surpresas e Curiosidades de uma Pesquisa Mediúnica, recém-lançado, além de Jesus, Kardec e a Filosofia Espírita, Como o Espírita Deve Ver Deus, entre outros. Bom, comecemos com uma questão bastante atual. Mais do que nunca, hoje, é fácil ser espírita. Vocês viveram tempos heróicos, há 30, 40 anos, em que o simples fato de ser espírita, de se declarar espírita, trazia problemas para o cidadão. Hoje temos filmes que tratam de espiritismo, peças teatrais, os livros espíritas são encontrados em todos os lugares. Como analisam essa realidade? Nazareno, inicialmente. Realmente, há 40, 50 anos atrás, ser espírita era um estigma, um label. Hoje em dia até dá status. Naquela época, há uns 40 anos atrás, o espiritismo vivia entre o fogo cruzado do púlpito e da cátedra. De um lado, os padres, que diziam que o espiritismo era coisa do demônio; de outro lado, os médicos, que afirmavam que o espiritismo levava à loucura. E nesse entrechoque de opiniões depreciativas do espiritismo, havia muita necessidade de coragem moral para dar declaração pública de crença espírita. E nós, né, Rezende, que pegamos essa época, conservamos Mas assim... ainda somos jovens, vamos deixar bem claro isso. Você certamente, sim, eu não... Nós lembramos com superlativa a admiração aqueles pioneiros da causa espírita que defendiam, não é? A começar pelo Kardec, né? A coragem moral dele extraordinária, foi um grande exemplo para todos nós outros, né? Isso. Essa época nós não testemunhamos, mas nós vivemos, né? Há 50 anos atrás, esse momento histórico da evolução social do espiritismo. Então, numa oportunidade como essa, devemos lembrar com reverência, né, com ternura mesmo, além da admiração, claro, aqueles vultos heróicos como um Carlos Embaçaí, o velho mestre, né, Herculano Pires, que foi o defensor, entende, quase durante meio século, né, argumentando contra os sofismas, tanto dos sacerdotes quanto dos pseudo-sábios que acusavam o espiritismo, e ao lado do Carlos Embaçaí, outras figuras exponenciais da nossa causa, como Herculano Pires e o Deolindo Amorim. Eu conheci bem esses três, que foram meus mestres. As três grandes figuras, né? Especialmente o Carlos Embaçaí, a quem eu fui pessoalmente mais ligado. Nós fomos. Você talvez tenha sido um pouco mais ligado ao Herculano Pires, né? Mas conhecemos os três. Eu acho que
essas três figuras merecem, né? Inclusive, Carlos Arena, eu fiz um documentário cinematográfico com Carlos Embaçaí, Né? lá em Niterói, né? Você vê, eu era muito jovem, né? Ele era o grande mestre. Eram três realmente grandes mestres, como você lembrou. O Embaçaí, pai, Carlos Embaçaí, que era um verdadeiro gentleman. Isso foi nos anos 40. Exatamente. Era o Embaçaí, pai, Deolinda Amorim, uma figura também extraordinária, né? E o Herculano Pires, que foi, a meu ver, filosoficamente, no campo da filosofia espírita, ele foi verdadeiramente genial, né? Foi essa. Agora, nós somos uma consequência, por assim dizer, dessas três grandes figuras. Que serviram de exemplo, né? Foram um grande exemplo para nós. Eu costumo dizer que nós fomos muito afortunados em pertencer a uma geração que teve esses três mestres a lhe orientar os passos ideológicos. Né? Isso aí. Eu aprendi muito com eles e devo ao meu querido Carlos Embaçaí tudo aquilo que eu sei em matéria de filosofia espírita e talvez até em termos também de estilística, né, de literatura, que eles eram mestres, não só do pensamento, mas como da palavra na sua expressão formal. Sabiam escrever, né? Sabiam pensar e sabiam escrever. Antes de nos aprofundarmos nesta direção, eu não poderia deixar de perguntar ao Rizzini algo que vai nos dizer da sua experiência com relação àqueles primeiros tempos. Rizzini, como médium, nasceu em família espírita e teve sua mediunidade se manifestando desde a mais tenra idade. E, como dissemos, era difícil ser espírita naquela época. E, mais difícil ainda, era se assumir como médium. Como foi a sua experiência dos primeiros dias, das primeiras semanas, primeiros meses daquela mediunidade aflorando? Bom, no sentido do público em geral, a mediunidade só tornou-se ostensiva foi há 20 e poucos anos atrás, quando aconteceu a psicografia, né? Quando psicografamos 44 poetas, depois vieram os músicos, etc. Antes a mediunidade era praticada na família e em pequenos centros espíritas. Como Pequenos você centros espíritas, né? sentia a sua mediunidade nascente? Eu me vejo desde criança. Você tinha medo? Tinha. Como não era isso? obstante sessões em casa com o papai, A sua meu pai experiência, recebendo as entidades espirituais. sua experiência vai comunicação. ser muito boa para o grande público. Como era essa experiência de sentir a mediunidade nascente e a sensação de medo? Como era isso? Era ao mesmo tempo um medo ligado à emoção no bom sentido. É aquela expectativa, a presença espiritual, né? Você sentir aquilo, estando ao mesmo tempo sozinho no quarto, ou tendo que ir, eu estou me falando quando criança, né? Tendo que ir à cozinha, ou ir ao banheiro. Então ocorria havia esse medo, que era natural, né? Medo natural. Agora, com a evolução do movimento espírita, com a divulgação doutrinária, né, Nazareno, que hoje é popular, né? Hoje a mediunidade tudo é fácil. Já não há razão para criar essa expectativa na base do medo, do receio, do desconhecido. Eu era um garoto de 6, 7, 8 anos de idade. Hoje não, o menino hoje já aprende lições de moral espírita, moral cristã, já aprende rudimentos da mediunidade. Então, hoje é saudável, é com alegria, né? Mas há 50 anos atrás era um pouco diferente, né? Então não há o que temer. Não há o que temer de forma nenhuma, porque o Instituto Centro Espírita dá aulas para as crianças de espiritismo, né? O que o Nazareno poderia nos dizer, uma vez que dirige uma casa espírita em Belém e diariamente, a bem dizer, surgem à sua frente jovens com a mediunidade aflorando? Como é a orientação dada a esses jovens? O que acontece? Que tipo de problemas eles apresentam? Essa é uma questão que tem muitas variáveis
E a abordagem dessa questão implica uma série de considerações sobre a realidade natural do problema mediúnico e o discurso doutrinário vigente, dominante no movimento espírita brasileiro. A primeira coisa que eu precisaria colocar para fazer uma análise assim correta e honesta dessa questão, de acordo com a minha ótica, a minha maneira de ver as coisas, é a seguinte. Nós tivemos uma época, precisamente essa época que nós estamos comentando, em que a prática espírita neste país era eminentemente ou predominantemente mediúnica e de uma forma pouco disciplinada, aberta, e havia pouco estudo doutrinário. Os centros espíritas faziam sessões públicas de desobsessão e se estudava pouco a doutrina. Depois se viu que isso era errado e se passou a valorizar mais o estudo doutrinário. Mas o ser humano tem muita dificuldade em se manter equilibrado, lucidamente no meio termo. Ele nunca é 40, ele é 8 ou 80. Então, com o desenrolar do tempo, com essa conscientização que se foi alargando, nós saímos de uma fase de prática mediúnica desenfreada, sem controle, sem cuidado, sem cautela, e pulamos logo para uma outra fase, na direção oposta, de estudo doutrinário sistematizado, mas com abandono da prática mediúnica. Quer dizer, entramos numa fase de recesso mediúnico. E estamos vivendo, eu acho que esse é o nosso momento histórico, a fase do espiritismo apostilhado, cada vez mais um espiritismo sem espíritos, um espiritismo elitista, baseado no falso pressuposto de que a época do fenômeno já passou. É o que se diz, é voz corrente, a época do fenômeno já passou. Como já passou a época do fenômeno mediúnico, se o fenômeno mediúnico está na lei da natureza, e a lei da natureza não cai em exercício findo. E a própria doutrina nasceu da fenomenologia, né? É evidente que a doutrina é mais importante do que o fenômeno, mas o fenômeno é a fonte de onde brota a doutrina. Então nós não devemos desprezar a prática mediúnica. E ocorre que na atualidade, no momento presente, os protestantes estão assumindo mais a mediunidade do que os espíritas, o que é uma vantagem para eles e uma vergonha para nós. Sem dúvida. Paremos por um breve instante e retornaremos em seguida com a continuidade. O Brasil está em crise. Está ruim para você? Imagine para eles. 150 mil refeições todos os meses. Mais de 600 mil unidades de medicamentos e produtos de higiene a cada ano. O custo mensal para manter todo este trabalho, R$ 9 milhões. A crise para você é passageira. Para eles pode não ser. Nazareno Tourinho comentava a respeito da maneira como ele recebe estes jovens, essas pessoas com a mediunidade aflorando, o tipo de tratamento, o atendimento que ele dá, enfim, a orientação. Prossiga, Nazareno. Respondendo especificamente a sua pergunta, como eu recebo jovens que têm problema de mediunidade aflorada, eu devo dizer que na casa espírita que eu fundei e dirijo, eu recebo da forma mais acolhedora possível, mostrando a eles que aquilo é uma coisa muito natural e considerando aquilo que o Kardec ensina no Livro dos Médiuns, que quando a mediunidade surge espontaneamente, ninguém pode engessá-la, ninguém pode bloqueá-la. Eu acho... E um detalhezinho, se me permite. Não.
E ninguém desenvolve a mediunidade de ninguém. É a prática, são os espíritos que desenvolvem, é a prática. Então, eu não me deixo afetar por esse discurso doutrinário que não é só desestimulante da prática mediúnica, chega a ser intimidativo da prática mediúnica, né? Na casa espírita que eu dirijo, a gente acolhe essas pessoas, entende? E procura, ao invés de tentar afastá-la do desenvolvimento mediúnico, sob o pretexto de que ela tem que fazer um curso de tantos anos antes. Isso é polêmico, mas você está com a razão. Meu Deus, a pessoa sai dali e vai para um consultório psiquiátrico, entendeu? Ou para uma igreja protestante, que está assumindo a prática mediúnica. A mediunidade está na pele, a pessoa já está quase em transe. É uma descaridade você... E não tem condição de assimilar ensinamentos, porque está com a mente perturbada. Você tem que socorrê-la. Exato, primeiramente. Entende? E, paralelamente, essa abordagem liberal, entende? Você vai orientando, vai educando, vai mandar ler livros, os livros que devem ser estudados, mas sem deixar de dar uma assistência para que a pessoa problematizada mediunicamente tenha logo de imediato suavizada a sua aflição, né? A minha atitude é extremamente acolhedora. Qualquer pessoa, seja jovem, porque o problema não é só do jovem, não. São os velhos também, né? E eles procuram, no geral, os centros espíritas e, às vezes, eles têm que enfrentar uma complicação burocrática. Tem centro espírita na atualidade que mais parece uma repartição pública, uma secção do INPS, fichário, entrevista, daqui a pouco até o diagnóstico da obsessão vai ser dado por computador, está tudo tecnificado. Tudo tecnificado. Gostaria de apresentar esta questão. O movimento espírita tem inúmeros problemas, isso é inegável. Na opinião de vocês, quais os mais graves? A partir desses. Bom, eu vou dar uma continuidade à exposição eminentemente doutrinária que o Nazareno Torinho acabou de nos dar a todos nós. Eu acho um dos grandes problemas do movimento espírita na atualidade é o que se verifica na área da literatura. São obras repetitivas, extraindo-se ideias de obras alheias, obras que passam por ser mediúnicas, na verdade são produtos do teoanimismo, e obras contrariando a doutrina e, no entanto, correndo pelas livrarias dos centros espíritas, das grandes instituições espíritas, essas obras. Em detrimento das boas obras doutrinárias. Evidentemente. Então, ao invés de se estudar, se ler, por exemplo, na área da ficção espírita, ou ficção mediúnica, incluindo as obras vindas, por exemplo, por Chico Xavier, o indivíduo vai ler obras que são tiradas, roubadas, ideias roubadas dessas grandes obras mediúnicas através de Chico, como, por exemplo, se me permite um exemplo vigoroso, as tais Violetas na Janela, que é um livro, um decalque medíocre do Nosso Lar, de Chico Xavier. Mas que é o exemplo mais... Os doutrinários, que a própria Arilex citou, o Nazareno, e também foi obrigado a citar isso nos jornais. No entanto, esse livro já atingiu a casa de 1 milhão de exemplares. Quer dizer, tem um lado positivo, que é no sentido de que é preferível ler uma obra dessa do que estar lendo obras do catolicismo, do protestantismo, etc. Porque daí pode-se depois corrigir esses erros nos bons centros espíritas. Mas, por outro lado, é uma vergonha para o movimento espírita
É uma obra que ridiculariza a mediunidade, ridiculariza a própria doutrina Agora, espírita. Se o padre Quevedo, se me permite, fizesse uma pequena pesquisa no Centro Espírita, nas livrarias espíritas, ele teria um material fantástico para arrasar com o movimento espírita, porque o que está acontecendo na literatura nossa, mediúnica, entre aspas, mediúnica, e na literatura dos próprios autores encarnados, é uma vergonha. Raros livros trazem uma contribuição para a literatura nossa. Raros. 98% é lixo doutrinário. como explicar a Horrível, ocorrência desse fato? Como explicar? O Brasil tem uma herança cultural católica, não é? E isso empurra ponderáveis segmentos do movimento espírita nacional para o misticismo. Começa por aí. O misticismo gera uma reação intelectualista. Então, nós temos dois grupos bem distintos se digladiando na intimidade, na estrutura formal e informal do movimento espírita brasileiro. O grupo majoritário dos místicos e o grupo minoritário xiita, revolucionário dos intelectualistas, que fazem na praia dadivosa do movimento espírita um sufismo cultural muito fascinante, mas inconsequente. Nós temos que descobrir o caminho do meio. Como o movimento espírita brasileiro é muito forte e muito expressivo em termos de sentimentalismo, nós temos que aumentar a taxa de racionalidade do nosso movimento doutrinário. E isso nós só conseguiremos assumindo a codificação de Allan Kardec. Agora, o problema é que no Brasil, entre nós, isso é uma autocrítica necessária. Se fala muito em Kardec, se exalta muito Kardec, mas na hora de assumir a obra do Kardec, os ensinamentos que estão nos livros de Allan Kardec, ninguém assume. Na verdade, o movimento espírita brasileiro ainda não é satisfatoriamente kardeciano. Ainda não é. E se você fizer uma análise crítica rigorosa, você vai chegar à conclusão que ainda não é nem cristão, é cristólatra, que é outra coisa. Porque E o que nos entristece mais, Nazareno, é que a própria Federação Espírita Brasileira, que devia bem orientar o movimento doutrinário nacional e até mesmo parte do exterior, como a Argentina, Bolívia, Colômbia, etc., a própria Federação Espírita Brasileira lança obras de Kardec, paralelamente, uma obra que contraria a obra de Kardec, que é os tais 4 evangelhos do senhor J.B. Rustang. Quer dizer, se a própria FEB nos dá esse exemplo terrível de destruição, nós nos sentimos em posição indefensável, né? Isso alimenta esse espírito cristólatra, que não é cristão, entende? Porque a obra do Rustang, como você bem lembrou, é altamente lesiva aos sagrados interesses da causa espírita. Não por aquela história do corpo fluídico de Jesus, que já por si mesma, entende, é tão ridícula, entende, que dispensa até refutações. Mas a obra do Rustang é prejudicial à causa espírita pelo que ela contém de contrário à essencialidade filosófica do espiritismo. O Rustang sabotou jesuiticamente a construção teórica do espiritismo pela base. E o próprio Kardec combateu essa obra. E a Federação Espírita Brasileira edita essa obra. Quer dizer, esse é que é um paradoxo. Em poucas palavras,
seria possível esclarecer o telespectador com relação aos males que esta obra provoca ao edifício doutrinário kardeciano? O grande problema da obra do Rustang é que ela é visceralmente anti-espírita. Ela procura minar o espiritismo pela base. O eixo central em torno do qual gira toda a estrutura conceptual da filosofia espírita é o princípio da encarnação e reencarnação de todos os espíritos. Isso está no Livro dos Espíritos. É doutrinário. Todos os espíritos encarnam e reencarnam. Então, a reencarnação é uma lei natural da vida. Universal. Se um único espírito não encarnar para fazer a sua evolução, a reencarnação deixa de ser uma lei. E o que o Rustang prega, fundamentalmente na doutrina dele, é que a encarnação não é uma necessidade, é um castigo. É um castigo de Deus. E defende a metempsicose. Inclusive. É um castigo de Deus. Ora, destruído o princípio, ou melhor, a lei da reencarnação, se pode validar a teoria das penas eternas, que é isso que o Rustang quer. A teoria, a doutrina da graça, o pecado original. É isso que o Rustang quer. O Rustang, entende, na sua obra, defende expressamente dogmas da igreja. Se você quiser, eu tenho anotado, eu não sou bom de memória, mas eu posso dar o número das páginas. O número das páginas. Aliás, essa história do Rustang, Feb, eu até sou muito concessivo, eu até perdoo a Feb por ter assumido o Rustang no passado, quando o espiritismo ainda precisava consolidar as suas bases de afirmação social no país, que, como eu já disse, é um país de herança cultural católica. Só não entendo por que a FEB continua a manter nos seus estatutos a obrigatoriedade de estudo e divulgação da obra do Rustang, que é uma obra, entende, diretamente contrária à obra do Kardec. Inclusive, a FEB, a Federação Espírita Brasileira, publicou em 1920, entende, os 4 evangelhos do Rustang, com uma série de críticas diretas e contundentes ao Allan Kardec. Hoje ela não publica, depois ela retirou isso, mas edita a obra do Rustang, entende, com prefácio do Guilherme Ribeiro, que começa dizendo que a obra do Rustang é incomparável, é única. Nela tem revelação de verdades divinas que em nenhum outro livro foi dado ao homem entrever. Quer dizer, pode jogar na lata do lixo os livros do Allan Kardec. Porque quando surgiu a obra do Rustang, o Kardec já tinha editado o livro dos Espíritos e o livro dos Médiuns. Vamos prosseguir daqui a pouco com esta análise e também comentários sobre outras heresias. Mais uma edição da revista Difusão Feal está no ar. Confira! Crianças na Nova Era. Em meio à transição do planeta, será que existe algo de diferente nas crianças na atualidade? A psicopedagoga e apresentadora da rádio Boa Nova, Cláudia Mota, fala sobre os desafios da nova geração e a proposta educativa da pedagogia espírita. O papel do sonho para a saúde psíquica e seu significado sob o ponto de vista espiritual. Uma entrevista com a atriz Ana Rosa falando sobre o seu trabalho e os caminhos que a levaram a seguir o espiritismo. As notícias e novidades da Fundação Espírita André Luiz
Acesse www.feal.com.br. Disponível também no Google Banca. Baixe o aplicativo Google Play e confira. Nazareno Tourinho comentava a respeito de alguns problemas na obra de Jean-Baptiste Rustang, Os Quatro Evangelhos, a revelação da revelação. Prossiga, Nazareno. Eu imaginei que nessa entrevista, essa pergunta, esse assunto, esse tema viria à tona. E pelo fato de ter escrito recentemente 2 livros a respeito do assunto, eu seria inquirido sobre o mesmo. E aí coloquei no bolso, não é, uma anotação para ler. E a fim de que todas as pessoas que verem esse vídeo saibam e se surpreendam, mais do que isso, se espantem com uma verdade que é chocante, porque o que contém a obra do Rustang de absurdo anti-espírita e de absurdo ridículo é inacreditável, e mais inacreditável ainda é que a Federação Espírita Brasileira continue valorizando e prestigiando uma obra como essa. Eu falei há pouco que a obra do Rustang ataca o eixo central da filosofia espírita, que é a teoria da encarnação e reencarnação. Né? Muito bom. Vocês, está aqui o papel, já à mão. Me permito dar o número da página. Página 317 do volume 1. Está escrito expressamente. O que eu vou ler, pode procurar a página 317 do primeiro volume da obra do Rustang. Está escrito lá: não, a encarnação humana não é uma necessidade, é um castigo, já o dissemos. Isso é antidoutrinário. É só procurar a página 317. E como é que a FEB ensina? Prestigia uma obra como essa, querendo liderar o movimento espírita brasileiro. Entende? Agora tem mais. Por exemplo, vejam como chega a ser risível essa heresia científica, entende? Que está na página 76 do segundo volume do Rustang. Diz ele: a paralisia é um resfriamento dos fluidos animalizados que circulam no organismo humano. Meu Deus! Tem qualquer criança... Isso é anticientífico. E a paralisia está ligada ao cérebro, aos neurônios. Quer dizer, é uma coisa que chega ao ridículo. Página 403 do volume 3º. Está lá escrito o seguinte: homens que praticais os ritos cristãos, não vos envergonheis de vos aproximar-vos da mesa santa. Ele está se referindo à igreja, à Eucaristia. Não vos envergonheis de vos aproximar-vos da mesa santa, pois, sejam quais forem as profanações a que ela tenha sido exposta, sempre a podeis santificar, pelo sentimento com que dela vos avizinhar-vos. Não coreis de vir, curvada a fronte, prostar-vos aos pés do sacerdote, que vos apresenta a hóstia consagrada. Meu Deus! Resíduo católico. Meu Deus! Isso não tem nada a ver com o espiritismo. Quer dizer, ele está pregando a Eucaristia, a comunhão. Inclusive o retorno do Papa. Não, e tem um outro vai texto liderar... que ele diz que o Papa vai reinar. Agora, para não ir muito longe, porque a gente está aqui para uma conversa informal, deixa eu só referir o que tem na página 497. De que volume? O mesmo volume. Volume 2. Eis o que está escrito lá. O que, porém, Jesus, naquela ocasião, não podia nem devia dizer, e que agora tem que ser dito, é o seguinte: Moisés, Elias, João Batista são uma mesma e única entidade. Estamos incumbidos
de vos revelar isso. Veja bem, Moisés, Elias e João Batista são um espírito só que reencarnaram em 3 épocas. Acontece que está lá no Evangelho, no Monte Tabor, na Transfiguração, Jesus conversou com Moisés e com Elias. Está lá no Evangelho. Como é que pode ser o mesmo espírito? Agora, lá adiante, ele tenta sair dessa e dizer, não, o espírito da mesma categoria tomou o lugar do Elias. Mas Para enganar Jesus. isso é uma farsa. Para enganar Jesus. Mas o livro inteiro é uma Para enganar farsa. Jesus. Quer dizer, um livro como esse, aqui para nós, é uma vergonha. Quando a gente fala sobre isso, a gente quer ajudar a FEB. Quer ajudar a FEB. Antes que fundem aí uma confederação espírita brasileira e rache no meio, de maneira irreversível, a organização formal do movimento espírita brasileiro. Agora, por que a FEB não desperta? Ela já tirou, no primeiro quartel desse século, durante mais de 10 anos, esse dispositivo estatutário que obriga o estudo e a divulgação da obra do Rustam. Ela já tirou um tempo, depois voltou e continua até hoje. Então isso está nos estatutos da FEB? Está nos estatutos, num artigo. Já foi tirado no início do século, se eu não estou enganado, de 1905, 7 a 1915, por aí assim. Depois voltou e continua lá. O problema da obra do Rustam não é tanto a ideia do corpo fluídico de Jesus, que já é uma besteira colossal, né? Porque se Jesus não tivesse um corpo carnal, como o Kardec endossa no capítulo 15 da Gênese, porque o Kardec sempre foi contra essa teoria do corpo fluídico de Jesus. Então, veja bem, Jesus seria um farsante, né? Porque ele estava enganando todo mundo. Na cruz, seria um ator. Mas o pior não é isso, a ideia do corpo fluídico. O pior na obra do Rustam é que é uma obra católica, infiltrada no nosso meio, para desviar a essencialidade do movimento filosófico do Espiritismo. Não obstante o Kardec refutá-la, Leon Denis refutá-la, Gabriel Delane refutá-la, e os grandes mestres do movimento espírita brasileiro, inclusive. Como Deolindo Amorim, Carlos Imbaçaí, Herculano, Pereira Guedes, e muitos. Agora, veja bem, isso se liga àquilo que você colocou e que é a nossa temática. É o grande problema do movimento espírita brasileiro. E eu dizia, tem que assumir a obra do Kardec. Claro. Para equilibrar as coisas, entende? O sentimento com a racionalidade, o cérebro com o coração, entende? Procurar o caminho do meio para evitar esses excessos, esses exageros, essas tolices, né? Que a literatura espírita brasileira contemporânea parece um bazar de ilusões, de fantasia, as obras mais absurdas, além de medíocres literariamente, mal escritas, entende? É tudo teoria fantasiosa. Eu citaria o próprio Cristo, lamentavelmente, é a eterna vítima, né? Já vítima do Rustam, e vítima também desse livro que circula no movimento espírita, com várias edições, não movimento espírita apenas brasileiro, movimento espírita sul-americano, que é o livro A Vida de Jesus, ditada por ele mesmo. Ditada por ele mesmo, onde o Ramatiz, o espírito, diz que Jesus era médium, e que o Cristo era o Espírito que se manifestava através do médium chamado Jesus. Quer dizer, é uma tese teosófica, E isso gera uma confusão bárbara no movimento espírita, porque as pessoas ingênuas, as pessoas excessivamente místicas, as pessoas ignorantes, ouvem isso, ou leem uma obra dessa, saem repetindo. Quer dizer, são pequenos tumores espalhados no movimento espírita. E isso, o corpo doutrinário vai sofrendo com essas influências, com essas penetrações de ideias alucinadas, né? Mas, infelizmente, esses não são os únicos problemas que nós temos. Há vários outros, como, embora sejam obras respeitáveis em muitos aspectos, mas é preciso comentar a questão Ubaldi, a questão Ramatiz,
a própria transcomunicação instrumental mais recentemente, a terapia regressiva a vivências passadas. Como vocês veem essas questões? Bom, o próprio Ramatiz copia a vida de Jesus dada por ele mesmo, essa tese maluca de que Jesus era médium do Cristo. O Ramatiz, nas suas obras, naquele livro sobre o Sublime Peregrino, não é? Que ele conta uma vida, uma ficção louca, né? Absurda, né? Sem pé nem cabeça, copiando exatamente da vida de Jesus dada por ele mesmo. Esse é o espírito Ramatiz que dominou o movimento. Houve uma certa época, né? Você lembra disso, Nazareno? Que o Ramatiz teve uma influência tremenda no movimento doutrinário. E a primeira voz a levantar-se denunciando as obras de Ramatiz, foi exatamente o Herculano Pires, através do Clube dos Jornalistas Espíritas de São Paulo. Quer dizer, precisava realmente, porque grandes instituições chegavam a ponto de ter o pseudo-retrato de Ramatiz. Quer dizer, um maluco lá desenhou um rosto e disse, esse é o Ramatiz. E instituições chegavam a ponto de colocar na livraria o retrato dele. Eu não quero citar essas instituições. Tem também um símbolo com um triângulo, com uma cruz, parece. Uma coisa esotérica. A obra do Ramatiz é esotérica, ele é claramente esotérica, ele não tem por que estar ligada com a do Ubaldi. A do Ubaldi é uma versão moderna, monística, do desvio do Rustanque. Inclusive que admite a própria queda. A queda é a mesma teoria do Rustanque, a teoria da queda, dos anjos decaídos. O Rustanque dizia que só encarna o espírito que vai ser castigado porque caiu. É involução. A teoria do Pietro Baldi leva isso mais longe, aprofunda tanto que admite até que a queda pode chegar a um ponto de degradação do espírito se extinguir, desaparecer. Quer dizer, então o princípio da imortalidade aí vai para a lata do lixo. Criptógamo carnudo, que é uma larva. O espírito pode reencarnar como um criptógamo carnudo. Quer dizer, para ter uma ideia, o espectador, um bicho da goiaba, para ter uma ideia do que seja um criptógamo carnudo, uma lesma. Quer dizer, é uma ideia completamente sem pé nem cabeça, sem nenhuma lógica. A mente é psicose. Agora, o pior de tudo isso é que quando a gente chama atenção para esses dislates e disparates, a gente fica mal visto. É uma coisa muito curiosa aqui no movimento espírita brasileiro. Qualquer pessoa que assuma a obra do Kardec é dada como polêmico. Devia ser o contrário. Polêmico devia ser quem está fora da codificação. É claro, é lógico. Agora, se implantou na mentalidade dominante a ideia de que só se deve ver o lado bom das coisas, não se deve ler o lado mal. Baseado nesse princípio, nós ainda estaríamos aqui no Brasil vendendo seres humanos na rua, os negros na escravatura. Ah, sim. Não é? Por quê? Não se pode ver o lado mal das coisas, não se pode falar nas coisas erradas, está tudo bem, quer dizer, é o discurso do silêncio cúmplice, que tenta amordaçar o pensamento crítico. Exatamente. Há uma coisa que a gente podia deixar nesse vídeo. Aqui é um label ser polêmico. Cuidado, fulano é polêmico, Jorge Rizini é polêmico, então, cuidado. Olha, essa não precisa eu consultar papel. Deixa nesse vídeo uma frase que é a seguinte: a polêmica e polêmica. Há uma ante a qual jamais recuaremos. É a defesa dos princípios que professamos. Assinado Allan Kardec. Fonte: Revista Espírita, mês de novembro, ano de 1858. Pode procurar que está lá. Não, porque espiritismo é uma palavra criada pelo Kardec. E espiritismo é a obra da codificação realizada por Allan Kardec. Fora da obra da codificação, meu amigo,
Se você Agora, é antidoutrinário... É uma questão elementar de coerência. Nós somos ou não somos espíritas? Nós amamos ou não amamos essa doutrina, que é a luz da nossa vida. Devemos ou não devemos defender? Entende? Se a gente fica calado, entende? Nós estamos concorrendo, estamos contribuindo para que a mesclagem dessas doutrinas paralelas, entende? Aparentemente assemelhadas, mas no fundo conflitantes, né? Comprometa perante as gerações futuras, entende? Os interesses da causa espírita. Alguém tem que... Vamos fazer mais um intervalo e prosseguiremos com mais este depoimento. Chegou na loja Mundo Maior o DVD Os Segredos para o Amor e a Vida a Dois, da série Espiritismo e Bem-Estar, com 2 palestras que vão ajudar no bem-estar do seu relacionamento. A especialista em psicologia transpessoal e integral, Delmar Franco, ensina técnicas de interiorização para harmonizar o seu passado e possibilitar que o seu presente e futuro sejam plenos de amor. Já o psicólogo e expositor espírita Adão Nonato dá conselhos para um relacionamento saudável, respeitoso e espiritual. Acesse www.mundomaior.com.br ou ligue 0 operadora 11 4966 5775 e compre o seu DVD agora mesmo. Sempre é tempo de mudar e ser feliz. Os 500 anos de Brasil estão na pauta. Há uma obra muito difundida, psicografada por Francisco Cândido Xavier e assinada pelo espírito Irmão X, que é Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Esse livro tem propiciado todo um campo para o ufanismo, especialmente no movimento espírita. E nós sabemos que no nosso passado, que se iniciou exatamente com a chegada dos primeiros brancos, que eram degredados, eram os maus elementos de Portugal que foram expulsos e deslocados para o Brasil, despejados no Brasil, e que a partir daí se relacionaram com os índios que aqui estavam, na verdade, os verdadeiros proprietários desta terra, e posteriormente, com a chegada do negro que foi trazido como escravo, tudo isso contribuiu para compor um cenário com personagens verdadeiramente dramáticas, cujas consequências temos nos dias de hoje e colheremos no futuro. Como vocês analisam essa questão toda? É um tema altamente polêmico, hein? Do ponto de vista assim, antropológico, o nosso povo resultou de um caldeamento étnico. E daí as suas características assim, muito especiais, psicológicas, que talvez até o incline, sabe, para uma missão altamente humanitária num determinado momento histórico da civilização. Agora, isso não quer dizer, entende, que nós sejamos um povo privilegiado, segundo o entendimento que alguns fazem desse livro do Humberto de Campos, através do Chico, que produz um certo ufanismo tolo, na minha opinião. Entende? Eu não gosto desse livro. Eu não gosto. É um problema de gosto pessoal. Entende? Não estou dizendo que o livro não presta, não gosto, porque tem assim, umas certas coisas que, na minha ignorância, na minha falta de evolução, eu não consigo compreender e aceitar. A começar pelo fato de que o livro começa dizendo que Jesus chamou o anjo Ismael, não é isso? Chamou para perguntar como estavam as coisas aqui na terra. Quer dizer, Jesus não sabe nada. Não sabe nada da situação aqui no orbe. E esse anjo Ismael, eu acho que foi uma invenção da FEB, tá entendendo? Para se dizer
que é o santuário do anjo Ismael, criou esse anjo que, afinal de contas, está logo abaixo de Jesus, acima do Allan Kardec, entende? E isso me parece, assim, pouco simpático. Agora, eu diria... Pouco simpático. Se você me permite, eu E diria... é esse anjo Ismael, e é esse livro que diz que o Rustang, não é? Que o Rustang veio para organizar o trabalho da fé. E, na minha opinião, o Rustang foi um sujeito perturbado, entende? Que já conheceu o espiritismo numa situação muito difícil, por causa de uma enfermidade, que depois traiu o Kardec miseravelmente. O que o Rustang fez com o Kardec, entende? Foi uma coisa de um cinismo, entende? Assim, colossal. Primeiro, chaleirava o Kardec, chamando de um amado mestre, escrevia para o Kardec, depois surpreendeu o Kardec com a obra dele, ele preparou com uma única média, escondido. Lançou o livro e mandou para o Kardec. É bom. Eu queria dizer o seguinte, você dirige sessão mediúnica, lá em Belém do Pará. Então você sabe muito bem, as pessoas que estão nos vendo e ouvindo, sabem também que espírito que se apresenta dizendo-se anjo, na verdade, está pedindo preces. Então, eu sou o anjo Ismael. Meu filho, tu és um mistificador. Quem somos nós para recebermos a presença de arcanjos e etc? Tudo isso é resíduo do catolicismo. Agora, falando propriamente da obra de Humberto de Campos, eu queria lembrar o seguinte. Essa obra, quem fez essa grande denúncia realmente foi muito corajoso. Ele não foi o primeiro, ele foi um dos primeiros. Foi o Júlio Abreu Filho, que, para quem não se recorda, ele foi o tradutor dos 12 volumes da Revista Espírita. Foi o Júlio Abreu Filho. E o Júlio Abreu Filho denunciou que era um homem que tinha uma cultura muito extensa, o Júlio de Abreu Filho. E ele, então, fez uma pesquisa e constatou que esta obra de Humberto de Campos sofreu adulterações dentro da FEB. E o Chico Xavier não pôde reagir porque o Chico, todos nós sabemos, o Chico é um homem boníssimo, uma criatura que é incapaz de recriminar quem quer que seja. E ele silenciou simplesmente. Isso é muito... Eu falo na condição... Isso é muito sério. Eu frequentava Chico Xavier, eu vi o Chico Xavier na mesa com 8, 10 pessoas receber espíritos sofredores. E o Chico se contorcendo, tudo, quer dizer, eu tive este convívio, Nazareno também. Então conhecemos o Chico, ele não reagiu, nem podia reagir, porque o presidente, um dos diretores da FEB, que ele fez o prefácio para o Parnaso de Além Túmulo, não é? Usou a psicografia do Chico. Usou. Então, acrescentou coisas, mexeu no texto. Veio a Sueli Caldas, posteriormente, está aí viva até hoje, ainda se encontra lá em Minas Gerais, a Sueli Caldas, Schubert, né? Sueli Caldas, Schubert. Ela, então, publicou um livro através da editora da FEB, citando trechos atribuídos a Chico Xavier, mas não temos o original para você examinar a letra do Chico, a caligrafia do Chico. E ali, então, dá a impressão ao leitor que nada sabe das coisas, de que realmente Humberto de Campos escreveu essas barbaridades que lá estão na obra. Olha, eu convivi com o Chico, Herculano Pires, longamente. Nós fizemos a defesa do Chico Xavier em televisão, em vários canais de televisão e rádio. Quer dizer, nós tivemos esse contato com o Chico. Ele nunca nos disse, nunca fez apologia, um elogio, sequer a obra de Rustang. E nunca disse que realmente consta lá no livro de Humberto de Campos essas barbaridades. Quer dizer, nós estamos diante de um fato uma obra apócrifa, não podemos dar uma definição última
A respeito da obra, porque ela foi adulterada. Agora, E a FEB não confessa o delito. E como entender o Pacto Áureo no contexto desta obra? Mas eu conheço bem a história. eu só queria, antes de falar no Pacto Áureo, eu queria dizer que o fato maior, prevalente, é que a doutrina espírita, pela sua natureza substancial, é universalista. Então, estimular patriotismo não me parece que possa ser útil para a espiritualização do homem. Só existe uma raça, a raça humana. Então, no futuro, os homens rasgarão todas as bandeiras, todos os territórios serão livres. E depois a história nos ensina que um determinado povo, entende, quando ele tem uma missão especial, isso só dura um determinado tempo. Houve uma época que o povo grego, entende, a Grécia do século de Péricles, foi o berço da cultura universal, foi de lá que brotou toda a filosofia. Houve um momento que a velha Roma, entende, com as suas asas de águias poderosas, dominou o mundo e contribuiu, não é, para o avanço da civilização. Entendeu? Houve, há 3 séculos atrás, a França, entende? Era o berço do pensamento libertário. Se o Brasil tem uma missão, essa missão não será eterna, é um momento histórico. Não me parece que seja interessante estimular a vaidade dos brasileiros. Inclusive, eu acho isso muito pouco simpático para os nossos irmãos de crença de outras nações. A gente ficar blasonando que o Brasil é o coração do mundo, a pátria do Evangelho, isso não, eu não gosto. É um problema, talvez eu esteja errado, mas eu não gosto desse livro. Verdade, e não me parece que ele seja fundamentalmente espírita. Até porque o autor nunca foi espírita. Viveu entre nós há pouco tempo, nunca, que eu saiba, Humberto de Campos escreveu uma linha em defesa do espiritismo assim. Entende? Diretamente. Eu não conheço. Escritor brilhante, talentoso, entende? Mas que não comungava com os nossos ideais. Então, ele, como espírito, não tem autoridade, não me parece que tenha autoridade moral para uma revelação dessa natureza. Quanto médium, esse é profundamente respeitável, todos nós amamos, e não é responsável pelo livro. O médium é um intermediário, é o veículo. Nós não estamos colocando em dúvida a autenticidade da mediunidade do Chico Xavier. Certo? A importância da sua produção. Nós estamos questionando, entende, a autoridade do espírito para fazer esse tipo de revelação. Nazareno, do Humberto de Campos. A procedência da FEB, procedência terráquea, a FEB, não a procedência espiritual, a dignidade, a intelectualidade fantástica do Humberto de Campos, um grande espírito, a meu ver, um grande espírito. Agora, o que eu discuto é se é autêntico, se aquele texto é autêntico. A FEB tem tudo para nos dar a sensação, a definição de que realmente é uma obra adulterada pela própria FEB. Aí a minha posição é diferente da sua. Eu amo o Chico, eu admiro, eu respeito, mas se o Chico silencia, ele poderia dar uma palavra nesse sentido. Se ele não dá, entende? Aí eu não posso, entende, julgar a FEB nesses termos, entende? Porque a FEB diz, ele confirma, né? Fica calado. Tem um livro da Sueli, entende, dizendo que a FEB jamais adulterou carta do Chico, essa coisa. Tudo está lá, está escrito. Então, o Chico está de acordo com isso? Não, ele não está de acordo. Agora, então, por que ele não diz? Porque ele não assume. Porque ele não assume isso. A responsabilidade é dele. Nazareno, ele não vai assumir, você erguendo a voz. Então, nós não temos o direito de culpar a FEB. Não temos o... Não, vamos ser justos. Não, vamos ser justos. Vamos ser justos. Porque nada prova que a FEB adulterou esse livro. A FEB disse, não adulterei. Invoca o testemunho
de quem quiser. O Chico está aí, é testemunha. Quem pode dizer, fica calado, ele concorda. Então a FEB não adulterou. É a posição do Chico. Agora, se você me permite, a posição do Chico. O Chico não quer criar. Ele nasceu assim, ele é assim. A espírito dele é assim. Não podemos. Ele é assim. Então, como é que ele não verdade? Se define. O amor à verdade é tão importante quanto a verdade do amor. Então ninguém pode fazer história. Filosoficamente, tudo bem. Agora o seguinte, ninguém pode fazer história. Entre quatro paredes, ele fala as coisas. Agora, uma definição pública para evitar o atrito, a divisão do movimento espírita, ele se mantém neutro. Mas ele, entre quatro paredes, diz... Eu acho, é difícil a gente fazer esse julgamento. Agora, a obra, difícil. Sinceramente, a obra sofre. Estilisticamente, ela sofre. Por quê? Por causa da adulteração feita pelos intelectuais da FEB. Intelectuais. Eu não posso afirmar isso. Você não, mas você não. Eu posso dizer, eu não gosto desse livro. Sim, não gosto. Meu filho, mas não é você, não é a última palavra, escuta. Então, Júlio Abreu Filho denunciou isso. Herculano Pires denunciou isso. Todos eles, grandes intelectuais do movimento espírita, denunciaram. São homens que conhecem, não tanto quanto nós, Bom, estilisticamente falando, mas o estilo essa análise foi feita por esses homens que conhecem bem a doutrina e a questão estilística. Houve adulteração naquela obra. Sinceramente, Humberto de Campos... Eu falo sempre em Humberto de Campos foi um escritor fantástico. Aos 34 anos, entrou para a Academia Brasileira de Letras. Mocinho, jovem. E sem a formação universitária, quer dizer, um sujeito de um talento extraordinário. Então, você pega a obra, você vê que houve... Não é a psicografia do Chico, porque o Chico é o maior psicógrafo de todos os tempos. Da história da humanidade, ele é ímpar. Primus inter pares, para os que não conhecem bem o latim, primeiro entre os seus pares. Agora, continue. Eu queria dizer que os ingredientes foram colocados na mesa. O telespectador tem aí bastante material para refletir. E a panela ferveu, né? Eu peço desculpa porque eu me inflamei um pouco. Passaremos agora para o último bloco do nosso Depoimentos Espíritas, o primeiro programa da série com Jorge Resine e Nazareno Tourinho. Como podemos acompanhar até o momento, ninguém melhor que esses dois gigantes para fazerem a defesa da autenticidade da doutrina, da pureza doutrinária e principalmente zelando pela preservação da cultura espírita. A propósito, que cultura espírita legaremos para os nossos pósteros? O futuro receberá que cultura espírita? Quem começa? É uma boa pergunta, né? Olha, eu espero que leguemos para as novas gerações a genuína cultura espírita, que é aquela cultura clássica que a gente formava com os livros da codificação, depois os livros dos autores que foram contemporâneos ao Kardec, né? O Denis, o Delane, o Flammarion, depois os autores que não foram franceses e que vieram até um pouco depois da desencarnação do Kardec, mas que foram muito expressivos, contribuindo em termos filosóficos e científicos, não é? Para a cultura espírita, o Bozano, né? O Paul Gibier, e o Aksakoff, e outros que nem chegaram a ser espírita, mas que contribuíram, né? O que o Crookes escreveu é eterno, né? É definitivo. As materializações da Kate King são consideradas a prova granítica, né? Do fenômeno espírita, e até alguns autores que nunca foram espírita, embora com o Charles Richer, embora há quem diga que no fim da vida ele escreveu uma carta, mas na verdade enquanto viveu, mas que deixou o tratado de metapsíquica, né?
as famosas materializações de Vila Carme, na Argélia, e isso aí fica na história do Espiritismo. Uma obra como a do Conan Doyle, entende? Fica na cultura espírita, né? Eu espero que seja transmitida para as novas gerações essa cultura espírita legítima, autêntica, genuína, e não uma cultura espírita superficial, toda estruturada em cima de obras psicografadas no Brasil de validade duvidosa, não é? Porque a verdade é que nós temos um Chico Xavier, graças a Deus, temos outros médios bons, mas a maioria... Ivone Pereira. Não é? A Ivone Pereira. A maioria, a gente sabe que, infelizmente, não é cultura espírita. Não é? São obras precárias, né? Acredito que tenho conseguido dizer. Agora, uma questão muito interessante. Resine é fundamentalmente um ficcionista, conforme você mesmo gosta de se autodefinir, né? E viaja muito, tem um histórico de muitas viagens ao exterior, e você gosta muito do ar parisiense. O que você diz a respeito do ar de Paris? Isso é uma alma requintada, né? De tradição, talvez, de outras vidas, naquela atmosfera, né? Aquelas poética, né? Aquelas reencarnações privilegiadas. Não é para todo mundo, é para algumas exceções. Mas isso é brincadeira. Agora, o ar parisiense realmente é muito saudável, porque a poluição é bem menor do que a de São Paulo. E acontece que aquele ar que grandes personalidades, grandes espíritos respiraram. Inclusive o próprio Kardec, foi ali em Paris que ele realizou as grandes experiências e onde ele fez a codificação da doutrina espírita. Foi em Paris. De modo que você, adentrando na região parisiense, você já se sente renovado. Eu me sinto, por exemplo, um moço de 20 anos de idade. Já o Nazareno... Nazareno já se sente um ancião, mas eu não. Não, o meu negócio é o seguinte... O dele é Belém do Pará, eu não estou... Vamos ver. Nazareno, qual o seu ideal neste momento? Você gostaria de estar aonde? Numa aldeia de índios pataxós, andando descalço, feliz da vida. Há 65 anos, quando eu nasci, entende? Eu não sei se foi o anjo Ismael, mas alguém fez uma varrição no umbral e jogaram o lixo no extremo norte. Aí eu encarnei, lá na Amazônia. Alguém já disse até que o Brasil devia devolver aquilo tudo para a Bolívia e pedir desculpa pela demora. Entende? Lá é onde o vento faz a curva, porque não tem mais para onde ir. Só reencarna lá, espírito perturbado. E eu estou lá. Agora, se falarem muito mal da minha terra, eu vou lembrar o seguinte. Foi lá que ocorreram os fenômenos de materialização de Ana Prado. E a Ana Prado foi citada pelo Gabriel Delane no livro A Reencarnação. Então, no Pará surgiu um médium que é clássico na história do espiritismo mundial. E, infelizmente, depois desse médium não surgiu mais nada, nem um escritor que preste, né? Mas, não, você é toda a regra exceção, você é exceção. Você é exceção. Modéstia inclusa. Seu velho amigo de 40 anos. Que teve em Belém. Mais de 40 anos, o Regine já estava aí como um guerreiro na luta, entende? Eu tive o prazer e a honra de hospedar na minha casa, ele passou o filme do Arigó, nós enchemos a União Espírita Paraense, houve uma polêmica terrível, e desde aí que a gente está junto. Bom, esse é um assunto para uma próxima oportunidade. Então, para finalizarmos, em rápidas palavras, temos alguns tabus doutrinários. O que poderiam nos dizer a respeito desses tabus? A gente devia estilhaçar isso com bomba de alta glicerina, porque isso entrava, entende, o progresso natural do movimento espírita. Por exemplo,
Ninguém discute isso, entende? Mediunidade se desenvolve dando sopa para os pobres, para os mendigos, ou fazendo campanha do quilo. Meia verdade e meia mentira. O que a gente desenvolve dando sopa para os pobres, fazendo a caridade, é o nosso sentimento, não é mediunidade. Mediunidade se desenvolve experimentando. Kardec diz isso no Livro dos Médiuns. Entrando em transe, trabalhando, sentindo, vivendo na pele o fenômeno. Não é com conversa que se desenvolve mediunidade. Então a gente precisa questionar isso, botar em pauta para discussão. O mal é que ninguém quer discutir nada, entende? Se criou, entende? Essa ideia de que todo debate, ainda que amistoso, cordial, entende? Tem que ser evitado. Então esse é um dos tabus. Um outro, é perigoso fazer sessão espírita, não se deve fazer fora do centro espírita. Por quê? O espiritismo nasceu em sessões, a doutrina espírita, familiares. O Leon Denis fazia, entende? O Delane fazia, entende? Embaçaí fazia, E agora também, o Herculano fazia, eu e tu podemos fazer na nossa casa, qualquer pessoa pode fazer sessão. E não se pode invocar os espíritos, Entende? contrariando o que está no livro dos Outro, o médiuns. telefone toca de um lado, só. Né? Não se deve invocar os espíritos. O Kardec diz exatamente o contrário. Diz que se pode, se deve. É só abrir o Livro dos Médiuns, está lá, capítulo 25. Começa no item 269. Entende? Kardec defende, inclusive mencionando aqueles que são contra a evocação, essa coisa toda. E aí ele diz, isso é um erro, ao nosso ver, isso é um erro por isso. E diz mais, se deve invocar não só os bons espíritos, os maus também. Para doutriná-los. Agora, tem outro problema grave da atualidade, que é a TCI. A TCI. Está causando problemas sérios, envolvendo o misticismo de muitas pessoas, né? E quando precisa verificar também se o fenômeno, determinado fenômeno é autêntico ou não, que é o caso, por exemplo, daquele casal de Luxemburgo, que é um casal de falsificadores, de mistificadores, e que representam o máximo em termos de TCI, que patrocinaram, foram inclusive patronos do Congresso aqui em São Paulo, que atraiu 2.000, 3.000 pessoas. E são os fenômenos, chamados fenômenos produzidos em Luxemburgo por esse casal, não são fenômenos, são mistificação legítima. Basta dizer que o espírito que se manifesta lá se apresenta como técnico, quando na verdade é um técnico em mistificação. Então a TCI tem um lado positivo, mas tem um lado terrivelmente negativo. Porque os fenômenos que são apresentados, até agora, os fenômenos entre aspas, até agora não se provou que é realmente uma realidade. Então a TCI é um problema sério, por enquanto. Um problema sério. Bom, então, no encerramento deste depoimento dos espíritas, nós vimos que tivemos uma verdadeira viagem pela história do espiritismo em terras brasileiras, com um pequeno passeio pela Europa, também a França de Kardec. Nós queremos dizer que Jorge Risini e Nazareno Tourinho trouxeram uma grande contribuição e propiciaram a nós todos, neste programa, motivos de realizarmos uma reflexão muito séria e responsável a respeito do espiritismo em terras brasileiras. Agora, cabe a cada um de nós trabalharmos com este material e assumirmos essa responsabilidade, que é a de conduzir a doutrina para a frente, mantendo a fidelidade a Allan Kardec, o seu codificador.